A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nesses dias estamos com o coração apertado. Minha mãe ainda se encontra no CTI, não é? E ela está nas mãos de Deus. Passei todas as informações que o médico me passou para o meu irmão, que se dependesse do médico, né, ela não iria durar, não vai durar muitos dias. E ele quis colocar a responsabilidade em cima de mim, mas eu falei não. Minha mãe, desde que ficou viúva, mora com meu irmão mais velho. Então, o senhor vai conversar com ele. Não sou eu que vou decidir, né? Tem a minha sobrinha, neta da minha mãe, que são muito apegadas a ela, elas cuidam muito bem da minha mãe. Minha cunhada também cuida muito bem da minha mãe, meu irmão, e vivem com eles que vão decidir, certo? A escolha de Deus. Deixe Deus escolher por você. Quando nós dizemos, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, os anjos descansam em Deus. Os anjos sabem que Deus não erra, que Deus sempre acerta, mas pensamento de anjo é muito diferente do pensamento dos homens, porque os homens vivem na terra, os anjos vivem nos céus. Então, esta questão de confiar nas escolhas de Deus é questão de convertido, maduro, que anda com Deus e conhece Deus, não por palavra, mas por experiência, por vida de comunhão com Deus. Ele não teme a morte. Ele está seguro com Deus. Como Paulo disse, melhor é estar com o Senhor, mas se Ele quer que eu viva mais um pouquinho, eu morrer é ganho, o viver é Cristo. Digo a mesma coisa, o morrer é ganho. Estar com o Senhor é muito melhor do que estar aqui. Mas nós temos uma vida aqui e nós queremos concluí-la conforme a nossa... depois que meus netos nascer, depois que meus filhos casar, né? Isto é pensamento do mundo. Os pensamentos de um homem de Deus é fazer a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. Não é? Não é verdade? Então, nós estamos dentro do assunto, como eu disse antes, estou com o meu coração aflito, sabe? Estou com o meu coração aflito, minha mãe está lá. Mas vamos continuar a caminhada. Eu descanso no meu Deus, eu entreguei minha mãe na mão de Deus, agora seja feita a vontade do Senhor. Estamos falando sobre as escolhas de Deus. Então, lembrando que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Falei também que todos nós temos um Éden com Deus, não podemos ser expulsos do nosso Éden. Éden é a comunhão com Deus. Desfrutar de uma comunhão com Deus é desfrutar de um Éden com Deus. Éden é tudo de bom que Deus tem para nos dar. Não é verdade? Então, caminhando neste texto bíblico sobre Adão e Eva, nós falamos que, Adão teve Caim, teve Abel, Caim matou Abel, e passou-se um tempo, sabe? Lembrando que os homens viviam 800, 900 anos. Nenhum deles chegou a 1000. Matusalém que chegou a 969, né?
Antes dele teve um que viveu 962, me parece, né? Bom, eu quero falar sobre a linhagem daqueles que iriam invocar o nome do Senhor. Passou-se muitos anos, nasceu Sete, sabe? No lugar de Abel. E nós vemos aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 26, que diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Tá vendo? Então, depois da morte de Abel, passou-se anos. Nasceu Sete. De Sete veio o filho dele, Enos. E através deste Enos que começou a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor? Um homem que começou a ter comunhão com Deus. Foi daí que surgiu Noé. Mas quando chega a Noé, a palavra de Deus fala uma coisa muito importante. Mas antes que nascesse Noé, veio um homem muito especial de Deus, por nome de Enoque. Não é? Enoque, um homem muito especial de Deus, né? Quando nasceu um homem chamado Jared, da linhagem de Sete, que invocava o nome do Senhor, da linhagem de Enos, nasceu Jared, depois de muitos anos. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque, sabe? Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos. 962 anos. Eu tinha errado, né? Eu acho que eu falei certo. 962 anos Jared. Matusalém 969. Vamos lá. Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém. Enoque foi pai mais cedo do que muitos outros, né? 65 anos gerou Matusalém. Então, quando a pessoa vive muito, a gente fala, parece Matusalém, né? Andou Enoque com Deus. Olha aí. Começou a invocar o nome do Senhor, agora mudou o negócio. Enoque andou com Deus, né? Andou Enoque com Deus e depois gerou Matusalém. Então, Matusalém viveu 969 anos. Bom, daí que está se aproximando o nascimento de Noé. Vamos falar sobre Noé rapidamente, né? Neste tempo já existiam os filhos de Deus. Há muita historinha que falam sobre as descendências, filhos de Deus e filhos dos homens. Há uma diferença, filhos de Deus, filhos dos homens, né? Filhos de Deus eram aqueles que invocavam o nome do Senhor. Filhos dos homens eram aqueles descendentes de Caim. Mas antes havia um povo, sabe, que tem uma história muito estranha, que eu não quero comentar aqui porque não é bíblica, né? Falando sobre um povo que vivia fora do Éden. Essa é uma história aí, né? Se você quiser procurar saber, você vai procurar.
Eu não quero falar sobre isso porque eu estou me atendo às escolhas de Deus. Bom, desse povo aí que diz que tinha lá fora do Éden, sabe? É uma segunda criação. E aí, eu não quero falar sobre isso não. Eu quero falar do que está na Bíblia. Então vamos lá. Vamos lá para o nascimento de Noé. Porque nós estamos falando sobre as escolhas de Deus e a escolha de Deus está sempre dentro de um povo que são os seus filhos, os filhos de Deus, não é? Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Está lá em Gênesis 5, 27. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Lameque gerou um filho. Pôs o nome de Noé. Lameque, filho de Matusalém. Ó, então Matusalém, avô de Noé. Dizendo, este nos consolará. Tá vendo? Lameque profetizou, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, olha, a terra estava amaldiçoada por Deus. Não tinha nada fácil porque o povo não estava agradando Deus. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Este é o homem. Se nós formos contar o período desde Abel até Noé, eu não contei. São muitos anos, dados que aqueles homens viviam 800, 900 anos, 700, 800, 900 anos. Então, até que nascesse Noé, olha Deus esperando o nascimento de um homem que lhe agradasse, para que entrasse dentro do plano de Deus. Deus tinha um plano, destruir a raça humana, porque ele ficou muito triste. Nós vemos numa passagem aqui, que Deus ficou muito triste com a raça humana, porque era voltado para o erro, o pecado. E Deus estava esperando o nascimento de Noé. Deus sabia que ele ia nascer um homem que lhe agradasse tanto, que através deste homem, Deus, como já no seu coração tinha um plano de construção de uma arca, tudo ele já tinha planejado, sabe? Deus tem um plano para mim lá na frente, Deus tem um plano para você lá na frente, mas ele está esperando a sua vida justa, que Deus não faz obra com o injusto, tá? Se nada acontece na vida de você, na tua vida, Deus está esperando tua vida justa para que Ele possa realizar um plano na tua vida. Se nada acontece, é porque Deus está esperando uma vida que lhe agrade. Mas não é somente isso. Enoque não agradou a Deus? Enoque agradou a Deus. E por que Deus não fez esse plano que fez na vida de Noé com Enoque? Porque Enoque não era escolhido de Deus. Enoque andou com Deus. Enoque conversava com Deus, intercedia com Deus, falava com Deus, as suas orações ficaram diante de Deus, mas Deus não tinha plano com Enoque para construir uma arca. Então, olha as escolhas de Deus. Será que Deus não falou, Enoque, eu estou pensando em destruir essa terra? Com certeza Deus conversava com Enoque. Enoque andava com Deus. Mas Deus preferiu tirar Enoque, levar para si. Entendeu? Então, como a Bíblia não diz que Enoque morreu, então Deus tomou para si. Fala de uma coisa diferente. Morreu. Deus levou para si.
essa questão aí é bem polêmica, porque quando se diz que um homem morreu, naquele tempo não entrava, ficava no lugar reservado, ficava dormindo. Aí quando diz Enoque Deus tomou para si, diz que Deus levou Enoque para o céu, no céu não entra carne e sangue, né? Então deixa esse assunto para lá, né? Porque o homem é transformado quando entra na glória, né? Ele não está nesse corpo de carne, ele está num corpo glorificado. Então esse assunto é um pouco polêmico, mas eu estou falando sobre as escolhas de Deus. Deus não podia ter escolhido Enoque, mas Enoque não tinha as condições que Deus queria para a construção de uma arca, entendeu? Então Deus inspirou mais um pouquinho. Aí veio Lameque, né? Deixa eu confirmar aqui. Isso, veio Lameque, né? Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé. Tá vendo? Passou-se um tempo, quando Deus tinha levado Enoque. E Deus, não adianta você querer fazer algo que Deus não mandou você fazer. Não vai dar certo. Se eu conto aqui coisas que eu sei de pessoas querendo fazer uma coisa que Deus não mandou, não vai dar certo. Não vai dar certo, não insiste, irmão. E se você ficar insistindo muito, Deus larga você sozinho. Tem muito crente por aí achando que Deus está com ele, mas ele está sozinho, porque ele está dentro do plano dele. Ele está no plano dele. Há poucos tempos falei sobre um político aí, que eu não vou dizer o nome, que ele largou o plano de Deus e entrou no plano dele e Deus deixou. Ele está sozinho. E só vive acontecendo coisa ruim com esse homem, com esse político. Entendeu? Nós temos que estar dentro da vontade de Deus, dentro das escolhas de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando chegar a hora da prova do fogo, o que Deus mandou você fazer e você fez, vai sobreviver o fogo. Quando chegar a hora da provação, que você começou a fazer com Deus, vai passar na provação. Eu estou, aleluia, fazendo uma obra que Deus me ordenou fazer. Então, eu passo na provação de Deus, na prova de fogo, e sobrevivo. Aleluia! Em 1997, Deus falou: eu quero que você faça a minha obra na tua casa, e eu enviarei o povo. E até hoje, assim eu tenho obedecido e tenho sobrevivido o fogo da provação. Só sobrevive o fogo da provação quem está dentro da escolha de Deus. Aleluia! Se você estiver dentro da escolha de Deus, você vai sobreviver no tempo da provação. Aleluia! Estou me lembrando aqui quando Deus falou para mim que ia levar meu pai. Quando meu pai teve um AVC que paralisou os órgãos dele, rins, tudo foi parando tudo, foi um suplício, Eu estava de joelhos orando com a igreja. Quando meu irmão entrou pela porta, que eu avistei ele, que eu estava de frente para a porta de entrada, eu estava de joelho. Quando eu vi meu irmão, eu falei: não vem coisa boa. Ele olhou para mim: você pode ir comigo? Preciso da tua ajuda. Nosso pai teve um AVC. E foi uma luta, porque meu pai ficou no leito, e eu fiquei orando: Senhor, leva meu pai. E eu sabia que Deus queria levar meu pai, porque Deus já tinha me avisado. Deus me avisa as coisas antes de acontecer. Ou você pensa que eu não ando com Deus? Se eu ando com Deus e sou um profeta, Deus fala comigo, porque Deus não fará coisa nenhuma sem antes falar com seus servos, os profetas. Ele fala comigo o que ele vai fazer lá na frente.
Se você andar comigo, Deus vai falar comigo a respeito de você, o que vai acontecer lá na frente, ou você pensa que não? Aqui, a igreja é uma igreja profética, porque eu sou um profeta. Deus fala comigo coisas que a igreja não sabe. E aquilo que Deus quer que eu fale para a igreja, eu vou falar. Eles sabem disso. Eles sabem das coisas que Deus me revela e cumpre. Eu não ando falando aqui detalhes das coisas que Deus fala comigo a respeito dos membros da igreja. Mas os membros da igreja aqui são guiados profeticamente. Aleluia! Deus mandou eu fechar o portão da igreja. E eu obedeci a ordem de Deus. O portão da igreja está fechado e não entra ninguém, só os membros da igreja. E aqueles que Deus mandar, eu permitir vir aqui. E nós temos tido reuniões poderosas. Aleluia! Porque Deus está tratando com a igreja a respeito de um assunto muito importante que Ele me falou. E eu já sei quando o portão vai abrir, ainda não está na hora. E eu sei que a igreja fica ansiosa para que o portão se abra, para que venha visitantes, mas Deus não quer ainda. Então eu estou dentro da escolha de Deus. E eu tenho que funcionar de acordo com a vontade de Deus. E para mim funcionar de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. E para mim fazer a vontade de Deus, para você fazer a vontade de Deus, você tem que renunciar. Se você não renuncia, você não faz a vontade de Deus. Não adianta, meu irmão, querer viver a tua carne, a tua vaidade, querer fazer a vontade de Deus, que você andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E quando você não estiver de acordo com Deus, você não anda com Deus. Veja o próximo vídeo, que esse já está ficando comprido, e eu quero que você veja meus vídeos na íntegra. Dê o seu joinha, que você não dá, você esquece, né? Compartilha os meus vídeos lá no Facebook, lá no Instagram. Por que você não faz isso? Me ajude. Que esse canal só vai crescer quando Deus colocar a mão. Enquanto Ele não colocar a mão, não vai crescer. Então, Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.